Segunda-feira, 29 de junho de 2020, mais um mês chegando ao fim e a gente ainda em casa, se escondendo de um vírus. Para fazer este segunda chamada, está aqui o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede, a jornalista que conhece como ninguém as conexões da família Bolsonaro, Juliana Dalpiva, nosso parceiro cujo isolamento não nos permite mais ver aquelas suas belas meias, Pedro Doria, e a mulher que eu tanto amo, mas só me despreza, Mara Luque. Hoje tem foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, uma pitadinha de Queiroz, os superpoderes do STF, os caminhos para o combate às fake news e as histórias mal contadas do novo ministro da Educação. Se você acha que já pirou na pandemia, calma, que a gente vai mostrar dois exemplos de pessoas que realmente perderam a noção. Roda a vinheta, Bia. O foro especial, por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, foi criado para impedir a perseguição política a agentes públicos. O foro protege o cargo, não a pessoa. Quando a pessoa perde o cargo, perde o foro, certo? Bom, na visão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depende. A Constituição Federal é muito clara no início do artigo 5º, abre aspas, todos são iguais perante a lei, exceto os filhos do presidente, fecha aspas. É o quê? Não tem nada disso na Constituição? Pois poderia muito bem ter. O tribunal aceitou o recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, porque teria acontecido quando ele era deputado estadual. O caso vai agora para a segunda instância. Se esse critério fosse adotado com todos, o ex-presidente Lula, por exemplo, não poderia ter sido julgado por um juiz de primeira instância, como era o Sérgio Moro. A Rede, partido do Randolph, entrou com uma ação no STF para tentar reverter a decisão. Senador Randolph, por que vocês são tão assim, hein? Vocês da Rede, tão estraga prazeres, hein? Por que vocês têm essa maniazinha? Deixa o menino ser feliz. Ô, Tabet, bom dia a você. Aliás, boa noite. Meus cumprimentos a você, a Juliana, a Mara, querido Pedro Doria, é um prazer estar com vocês. Tem que cumprir a lei e a Constituição, né? Tudo que o presidente quiser fazer e os seus filhos que for descumprindo a norma jurídica, a Constituição, o princípio que você muito bem citou, que todos são iguais perante a lei, nós vamos buscar o Supremo Tribunal Federal com os remédios que a Constituição nos dá para isso. A Constituição, mais adiante, a Constituição, ela, como disse o Ulisses Guimarães na promulgação, a Constituição não é perfeita, ela mesmo confessa quando admite a reforma, mas será luz de lamparina na noite dos desgraçados. É um tipo de noite desse tipo que nós estamos vivendo, Tabet. Estamos vivendo uma noite e estamos precisando de lamparinas. A própria Constituição nos dá lamparinas no momento em que ela é descumprida. A lamparina que nós estamos utilizando nesse momento são a dos artigos 103 da Constituição, que diz que quando ela é descumprida, pode ser movida a ação direta de inconstitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental ou a ação declaratória de inconstitucionalidade. Foi desta forma que nós nos dirigimos ao Supremo Tribunal Federal com a ação direta de inconstitucionalidade 6477 para que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se atualize, porque eu quero acreditar que foi um equívoco dos senhores desembargadores. Eu acho que eles não foram avisados pelo Supremo Tribunal Federal que o foro por prerrogativa de função foi relativizado em decisão do Supremo Tribunal Federal recente. Então, para relembrar, eu estou aqui com um historiador também, que muito me honra, meu colega também de profissão, aliás, ele está mais tempo na profissão e está mais atuante do que eu, então eles conhecem uma figura, uma categoria da história chamada anacronismo. Então, eu acredito que foi um mero equívoco anacrônico da parte dos desembargadores da turma do Rio de Janeiro, que com certeza o Supremo Tribunal Federal irá corrigir, avisando-os que o foro por prerrogativa de função na nossa ordem jurídica constitucional está relativizado e o senhor Flávio Bolsonaro tem que continuar sendo investigado. Ô Pedro, quais as chances disso ter sido realmente sim um equívoco? Passou. Ih, caramba! Diferentemente do ilustríssimo senhor senador da República, que tanto nos honra,
Eu não sou obrigado a ser político, né, Otávio? Não foi um equívoco. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Aliás, eram duas decisões ali, né? Uma decisão, são 3 desembargadores tomando a decisão. A Juliana, que tem uma memória muito melhor do que a minha, vai lembrar o nome dos desembargadores, porque eu não vou. Mas eram 2 decisões que eles estavam tomando ali. Uma era a de dar foro privilegiado que o senador Flávio Bolsonaro não tem mais direito, porque se refere a crimes realizados quando ele era deputado estadual. Ele não tem mais foro privilegiado pelo que ele fazia quando deputado estadual, porque ele não é mais deputado estadual. E a segunda decisão era uma de derrubar também as decisões da primeira instância. Ou seja, soltar o Queiroz, derrubar a investigação e tudo mais. Um desembargador deu ganho de causa para a defesa do Flávio Bolsonaro em ambos os casos. Um mesmo desembargador gosta de brincar de tiro-alvo com os Bolsonaro. Tem foto e o diabo disso. Quer dizer, a gente não está falando de uma relação que é simplesmente uma relação afastada. Não, é uma relação de contato, é uma relação de proximidade. Um desembargador que, obviamente, deveria ter se declarado, olha, eu não posso participar desse julgamento. E, no entanto, ele deu um dos 3 votos, 2 votos a favor, no final das contas a decisão foi essa, foram 2 votos a favor de puxar para o TJ o julgamento, e apenas um voto, o voto dele, para também anular as decisões da primeira instância. Esse lado, pelo menos, terminou derrubado. Mas, olha, como o senador Randolph disse, dificilmente essa decisão se sustenta, porque seja no STJ, seja no próprio STF, no próprio Supremo, isso vai ser derrubado porque já está dado como esse negócio funciona na justiça brasileira. O Frederico Assef, o advogado que nega ser anjo, apesar do rostinho angelical, todo dia aparece com uma novidade, a última. Ele teria abrigado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e amigo de longa data de Jair Bolsonaro, porque haveria um plano para matá-lo e culpar a família do presidente. Ele diz que Queiroz continua correndo risco, que podem matá-lo na cadeia. Esse caso é cheio de histórias mal contadas. A CNN chegou a dar a notícia que o Queiroz faria um acordo de delação premiada para proteger as filhas e a mulher, Márcia Aguiar, foragida da justiça. A defesa do ex-policial negou. Juliana Del Piva, você que está na cola do Queiroz desde dezembro de 2018, se o Queiroz abrir a boca, cai para muita gente, ou você acha que quem pode falar é a mulher dele? E, emendando aqui a terceira pergunta, ele realmente corre risco? Porque depois de ouvir um negócio desse, se eu fosse o Queiroz, eu ia dormir de olho aberto. Então, olha, é uma situação muito difícil de saber, sabe? Com certeza ele sabe muito, né? Ele é amigo do presidente desde os anos 80, eles se conheceram na Vila Militar. Então, assim, mais que um assessor do Flávio, ele sempre foi um amigo do presidente da República. Então, assim, ele, por tudo, inclusive, que a investigação já mostrou, claro que tem condições de contar o que aconteceu. Agora, se você quer a minha opinião, eu acho muito difícil do Queiroz falar, sabe? Acho bastante difícil, porque fora a questão da lealdade ali, que sempre pareceu muito forte, o próprio advogado que está agora defendendo ele, né? Ele é um advogado que é próximo ao Frederico Wassef. O Paulo Emílio Catapreta é um advogado extremamente respeitado em Brasília, atua em caso da Lava Jato, mas ele tem uma relação de proximidade com o Frederico Wassef. Então, assim, eu, de fora, não consigo achar que essa estratégia ali, de alguma maneira, não permaneça, sabe, próxima. Porque antes, inclusive, este ano, né, o Paulo Emílio Catapreta estava defendendo o Adriano, que também é um interessado no caso da rachadinha, né, o ex-capitão Adriano do BOPE, que morreu naquela operação da Bahia, era investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pela questão de ser o líder do escritório do crime, né, aquela milícia de Rio das Pedras.
Então eu fico assim achando que enquanto a defesa estiver montada desta maneira, ela não tem possibilidade nem de mostrar ali que o Queiroz talvez pensasse num acordo de delação. Eu concordo que é diferente para a mulher dele, né? A mulher dele não tem esse envolvimento todo, não tem essa proximidade toda. Mas essa família tá junto dentro dessa história, dentro desse sigilo, dentro dessa operação para esconder o Queiroz desde o início. Todos eles têm ali algum envolvimento. Eu não acho que é tão simples assim algum desse grupo que envolve mais diretamente a família do Queiroz abrir simplesmente tudo o que aconteceu ali dentro desse esquema. Juliana, eu posso fazer uma provocação? Você me permite, Tabet? Claro. Você é muito melhor informada do que eu e tem muito mais fontes nesse universo do que eu. Então, eu já parto dessa premissa, tá? Mas, pelo que eu tenho ouvido, o Queiroz é capaz de uma fidelidade muito parecida com a fidelidade da máfia em relação aos Bolsonaro, de fato. Não é muito diferente nesse sentido, embora não esteja comparando as pessoas, com o que o Zé Dirceu era em relação ao Lula e ao PT. O Dirceu foi preso, entrou calado, saiu calado e poderiam ter deixado ele na cadeia a vida inteira, que ele permaneceria calado. Existe, sim, esse nível de fidelidade. Mas eu tenho a impressão que a mulher e a filha do Queiroz são o pé de barro dele, são o calcanhar de Aquiles dele. Eles têm, a justiça tem, o MP, a Polícia Federal, o MP e a Polícia Civil têm indícios fortes relacionados à mulher do Queiroz. E se existe ameaça de prendê-la, e de ela ser, de alguma forma, condenada a alguma pena que envolva reclusão, que envolva cadeia, eu tenho a impressão que ele topa um acordo de delação premiada, sim, não por causa dele, mas por causa da mulher. E se chegarem na filha, eu acho que até a pressão triplica. A filha tem até mostrado que tá perdendo o negócio. Ela tem se mostrado mais disposta a falar, não é, Juliana? Eu não sei, sinceramente, sobre isso, eu não tenho essa impressão. Muita gente me provocou com isso nesses últimos dias. A Natália é um elo fraco. Eu concordo com o raciocínio de que o Queiroz tem esse calcanhar de Aquiles com relação à família. Mas, ao mesmo tempo, tudo leva a crer assim, que elas estão extremamente envolvidas dentro do esquema. E como isso também tem um braço de relações com pessoas que envolvem, né, a milícia, eu tenho minha dúvida o quanto assim, é simples para eles fazer delação premiada e colocar a própria vida em risco ao colocar essa carta na mesa, entendeu? Então, assim, eu acho que é bem mais complicado pensar... assim, o tamanho desse problema, a gente pode estar vendo só, assim, a ponta do iceberg, entendeu? E não necessariamente o todo, com tudo que a gente já sabe que é muito, né? Então, eu tenho dúvidas sérias sobre a possibilidade do Queiroz falar em algum momento, porque também não acredito que vá amenizar muito a questão da pena dele. É diferente do Dirceu, que é uma questão ideológica, entendeu? Acho que o Queiroz tem... não é uma questão de ideologia, de ética, é uma questão de lealdade, de amizade, mas também é de um puro envolvimento, né, com uma situação criminosa, em que ele colocou não apenas a família dele, praticamente toda, porque assim, a gente fala muito da Natália, mas a outra filha do Queiroz, que chama Evelyn, também é investigada. Uma das filhas da Márcia, que também chama Evelyn, é uma confusão, a Evelyn Maiara, também é investigada. Então, assim, ele colocou a família, grande parte da família dele ali, entendeu? Então, eu tenho dúvidas sérias sobre delação premiada com relação ao núcleo do Queiroz.
pode ser que depois mais coisas aconteçam, e isso vem à tona, mas eu acho que está fora do timing também, porque essa decisão do TJ, ela dá um respiro absurdo à defesa do Flávio Bolsonaro. Então, assim, qual é o sentido deles estarem pensando em delação premiada agora que eles conseguiram criar uma sinuca de bico enorme ali para o Ministério Público, que é, no mínimo, atrasar essa denúncia que estava prestes a sair hoje, amanhã, essa semana, e levar isso para um recurso no STJ. Que, assim, Pedro, eu discordo um pouco que seja tão simples. Eu até acho que, assim, todos sabemos que é a questão da jurisprudência, mas esse caso se arrasta 2 anos para fazer a denúncia, concluir a investigação. Eu acho, todo mundo que circula ali ao redor acha que essa história vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei, assim, se é tão simples tudo isso, sabe? E eu suspeito que se alguém vai fazer... Porque, assim, tem 60 e poucos assessores do Flávio que são investigados dentro desse procedimento. Eu acho mais fácil um outro cidadão que não é ligado ao núcleo do Queiroz abrir o bico antes do Queiroz abrir o bico. Eu acho bem menos complicado, entendeu? Mas todo mundo transparece muito medo. Desde que essa investigação começou, onde você bate para tentar conversar com as pessoas, elas transparecem muito medo. Eu tenho que a gente falou disso semana passada, né? Que assim, no caso do Dirceu, no caso do Joesley, ele abre o bico, ele vira delator. É quase chique você ser delator. Num caso desse que envolve milícia, você abre o bico e você vira X9, né? Parece milícia, tráfico. O cara que abre o bico, ele é X9, é outra coisa. Quase uma desonra. E uma assinatura de uma sentença de morte, às vezes, em casos assim. Então, é compreensível que haja esse medo. Fala, Mara. Não, eu tenho uma dúvida, e vocês que acompanham esses meandros jurídicos dessa situação podem me ajudar a pensar. O que aconteceu com aquela teoria do domínio do fato que foi usada pelo Joaquim Barbosa e que, na época, vocês falaram do José Dirceu, e na época foi usado ali para pegar o pessoal do Mensalão. Na cobertura que eu tenho visto, ainda não apareceu nada sobre isso. Quer dizer, essa teoria do domínio, dessa tese jurídica do domínio do fato, ela não vale mais? Posso me arriscar a fazer uma interpretação de por que ela não está colocada? É porque tem muita prova já conectando o Flávio ao esquema. Então, assim, não é uma questão de que os outros faziam e o Flávio não tinha como não saber. Existem já elementos que conectam o senador ao Queiroz e a todas as questões, né? O senador é acusado pelo Ministério Público de lavar dinheiro dentro da sua loja de chocolate e no aumento do patrimônio deles, assim, sobretudo de 14 para cá, de 2014 para cá, ele tem um aumento expressivo de patrimônio imóveis, né, apartamentos. Então, assim, tem negociações que não se explicam. Ele compra barato um apartamento em Copacabana, valoriza 500, 600% em um ano, assim, entendeu? E aí também agora, na prisão do Queiroz, veio à tona a questão do Queiroz pagar despesas em dinheiro vivo para o Flávio. O Ministério Público conseguiu, inclusive, imagens do Queiroz pagando boletos da escola das filhas do Flávio, despesas de saúde. Então, assim, acho que a teoria do domínio do fato teve muita crítica a ela, com a ideia de que não se encontraram provas, então tem essa questão de que como é que todo mundo sabia do esquema e o comandante, vamos dizer, do esquema não sabia. Ali o Flávio está totalmente conectado, entendeu? Não tem muito como fugir disso, sabe? E as provas são... Bom, eles prenderam, além de tudo isso que eu falei, eles prenderam o Queiroz na casa do advogado, do Flávio, né, no sítio do Frederico Vassef.
Então, ele tá mais entregue, é batom na cueca que não acaba mais. Não tem para onde fugir. Sabe, se me permite, só para completar o raciocínio de Juliana, o Ministério Público já indica nas suas investigações que o senador Flávio é o chefe da organização criminosa. Isso está na condução do processo de investigação por parte do Ministério Público. Então, no meu sentir, neste caso, nem precisa da teoria do domínio do fato. O fato já está dado concretamente. Todos os elementos já estão colocados. O que tem é que ocorrer a condução da investigação, né? Por isso, não à toa, que os procedimentos, que o comportamento da parte da defesa do Flávio nem tem sido no que tange ao mérito. Tem sido sempre no que tange ao processo. Veja, todas as medidas de defesa do Flávio têm sido para atrasar o processo, para conturbar o processo, para definir qual é o foro, e aí tem essa decisão, no mínimo estranha, aí do Tribunal de Justiça do Rio, porque o Pedro estava falando aí, essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio não foi uma decisão sobre a prerrogativa do foro, foi uma decisão sobre qual foro já extinto, de tão esdrúxula que é, porque a categoria do investigado, ele não está nem naquela categoria mais. Então, além de ser uma decisão anacrônica, porque o foro já foi relativizado, ainda foi uma decisão com base em um foro em que o investigado agora não está sendo conduzido. Por coerência, qual era a medida que a defesa tinha que ter feito? Mas, claro, o papel da defesa não é a coerência, o papel da defesa é defender o réu. Deveria ser dizer, não, o investigado agora está no Supremo Tribunal Federal. Então, a condução poderia ser aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas, qual foi a conveniência da defesa? Foi o espaço e a corte que era mais confortável, no mínimo para ele, que era essa turma criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Senador, se você me permite uma questão só. O primeiro curso do Flávio, depois que a investigação veio à tona em dezembro de 2018, em janeiro do ano passado, ele foi pedir foro no Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro HC que a defesa dele impetrou. Sim. E o ministro Fux suspendeu ali até que se analisasse o mérito, mas o Marco Aurélio, que era o relator, o ministro Marco Aurélio, devolveu aquilo para o Rio de Janeiro. Assim, eu me lembro que ele chegava a usar uma expressão de dizer que ele estava mandando essas questões justamente por causa da jurisprudência do Supremo sem nem olhar, porque não cabia mais esse tipo de discussão, sabe? Então, assim, ele tentou o foro lá no Supremo e não deu, aí ele desceu, né, com a investigação desceu aqui para o Rio de Janeiro de volta para a primeira instância, e aí ele começou realmente a questionar todas as medidas cautelares, né, as decisões que instruíram a investigação. A primeira foi a quebra de sigilo bancário dele, dos assessores, da família, que é uma quebra bastante ampla, envolve 100 e poucas pessoas. Depois, ele começou a questionar essa questão do foro. Aí ele não queria ser investigado pelo juiz Flávio Itabaiana. Isso foi lá por setembro, entendeu? Esse julgamento que teve a semana passada teve um prenúncio em setembro do ano passado. E tem um papel muito interessante que é de uma procuradora do Ministério Público que atua só na segunda instância, só em habeas corpus. Ela deu aval. Ela deu um parecer favorável ao pedido da defesa, já em setembro. E aí eles entraram numa confusão lá, brigaram na defesa, desistiram desse HC em setembro do ano passado. Esperaram o julgamento do Supremo, que também discutia questões de instrução da investigação, o compartilhamento de dados do relatório do COAF. Aí perderam o julgamento, aí eles voltaram para essa questão do foro, agora em março desse ano. E, de novo, teve esse mesmo caminho. A procuradora do Ministério Público da segunda instância deu aval para esse pedido da defesa. Então, assim, eu que venho ali acompanhando esse bastidor,
eu sentia alguma coisa assim, sabe? Até brincava ali, ó, tá cheirando pizza, sabe? Tá esquisito. Esse caminho não parece que vai terminar bem ali para o Ministério Público. E aí, quando teve a operação do Queiroz, meio que o bastidor do tribunal dava uma noção de choque, né? Assim, olha, gente, prenderam o Queiroz na casa do Vacef, né? Assim, 1 ano guardado dentro da casa do Vacef. Mas eu diria, assim, falando sobre o que o Pedro disse antes, o desembargador Paulo Rangel, que foi o que desempatou a votação, ele era dado como certo que ele votaria da maneira como ele votou, independente dele ter um livro em que ele defendeu o contrário. Mas a surpresa, eu diria, foi uma desembargadora chamada Mônica Toledo, porque ela nunca tinha votado a favor da defesa, entendeu? Assim, ela tinha mantido a quebra de sigilo, ela tinha negado pedidos da defesa do sócio do Flávio também. Então, eu acho que ela foi a balança que não se esperava, sabe? Ele deu o voto que desempatou quando estava 1-1, mas ela era o voto que as pessoas achavam ainda, vamos dizer assim, que não iria ir de acordo com a defesa. E, enfim, há muitas dúvidas sobre o que é que foi que fez eles, né, chegarem a esse placar aí apertadinho também, né? São 3 votos só, então... Você estava falando da Mônica aí, mas tem outra figura interessante que a gente vai falar agora. 3 procuradores da Lava Jato de Curitiba pediram para sair da operação depois de uma visita da subprocuradora Lindora Araújo. Mas quem é a Lindora? Bom, ela é uma das auxiliares mais próximas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E segundo uma apuração do jornalista Gabriel Mascarenhas, Lindora já contou em reuniões na PGR que recebeu o Flávio Bolsonaro na casa dela. Os procuradores da Lava Jato disseram que a Lindora queria acesso a material sigiloso da operação e que ela fez uma manobra ilegal para copiar bancos de dados. Augusto Aras divulgou uma nota que é um recado para a Lava Jato, dizendo que a operação não é um órgão autônomo. Quando ocupava a PGR, a Raquel Dodge também enfrentou demissão em massa de procuradores da Lava Jato contrariados. Para vocês, a Lindora extrapolou ou o pessoal da Lava Jato exagera? Eu não sei fazer essa avaliação do ponto de vista legal. Agora, politicamente, o que eu acho que a gente pode dizer com muita clareza é o seguinte: nenhum presidente atacou mais a Lava Jato do que Jair Bolsonaro. Isso não é verdade para Dilma Rousseff. Michel Temer provavelmente bem o gostaria, mas não conseguiu, tentou e não conseguiu, ele conseguiu se salvar. Agora, eu não sei, eu fico pensando, eu olho para a coligação que elegeu o Bolsonaro, que tem vários elementos ali, né? Você tem... e um desses elementos da coligação é uma classe média urbana, que nos anos 60, 50 a gente chamaria de lacerdista, que hoje a gente chama de lavajatista, mas que no fim das contas é movido pelo mesmo espírito, né? Que é um espírito que identifica, um espírito que tem um certo moralismo, tem um certo conservadorismo, não é de forma alguma extremado nesse conservadorismo, mas certamente tem um conservadorismo, e que identifica na corrupção o grande mal do país. Essa turma, esse eleitorado, os que ainda estão com Bolsonaro estão muito desavisados. Porque este não é um governo que tem qualquer compromisso com o combate à corrupção. Esse é um governo que está trabalhando para derrubar a Lava Jato. E o Aras é um cara que foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro justamente porque seria, dentre os possíveis procuradores, os possíveis PGRs, aquele que o seguiria mais. Eu não acho que Aras vale seguir Jair Bolsonaro até o fim cegamente. Se num determinado momento o Bolsonaro parecer que vai rodar, acho que o Aras vira contra rapidinho. Só que isso não é uma coisa que esteja claro ainda, né? Existe um confronto aberto e o lavajatismo não pertence mais ao governo Jair Bolsonaro.
Só completando, Tabet, e concordando com o que Pedro aqui aí apresenta, veja, primeiro, nenhum governo até agora, eu diria, desde o pós-Constituição, teve tanta eficiência em destruição de mecanismos de combate à corrupção quanto o governo de Jair Bolsonaro. Ele tem sido efetivo nesse aspecto, né? Ofendeu a autonomia do Ministério Público. Desde 2002, a primeira vez que um Procurador-Geral da República não é escolhido dentre os membros da lista tríplice. Isso havia ocorrido nos governos petistas e ocorreu também no governo Temer. A Polícia Federal tem tido uma interferência direta nas ações. Então, é um governo que não só é propício à corrupção, como ele tem desmontado os mecanismos de combate à corrupção. A descrição de Pedro também concordo plenamente em relação ao Procurador-Geral da República. Ele vê, o atual PGR, viu no governo de Jair Bolsonaro uma possibilidade única de ascender. Eu acredito que em outra circunstância ele não ascenderia ao cargo maior do Ministério Público. Este caso aí, típico da interferência na Força-Tarefa da Lava Jato, ofende o parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição, que fala que são princípios do Ministério Público e dos membros do Ministério Público. Quais são os membros do Ministério Público? É cada procurador da República. Cada procurador da República é um dos membros da instituição. E são princípios deles: a unidade, indivisibilidade, independência e autonomia funcional. Ora, se essa interferência da dita subprocuradora, tão próxima do Procurador-Geral da República, não era uma atitude correcional, porque só se justifica se ela fosse a corregedora e se essa ação fosse uma ação correcional diante da Força-Tarefa da Lava Jato. Mas ela não é corregedora. E ela não explicou por que ela queria ter acesso a documentos reservados da Operação Lava Jato, o que leva a nossa criatividade a ter 1001 suposições, né? Porque acesso a informações reservadas é acesso a informações privilegiadas. Como serão usadas essas informações privilegiadas? Nós sabemos do que desencadeia um vazamento seletivo. Um vazamento seletivo serve para destruir biografias de inimigos, ou um vazamento seletivo serve também para chantagear inimigos, ou um vazamento seletivo também serve para avisar sobre prováveis condutas de investigação. Não quero antecipar algum julgamento, mas se não era corregedora, para que o acesso a esse tipo de informação? Bom, para mudar de assunto, a onda das lives musicais ultrapassou todos os limites. O presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, apareceu na tradicional live semanal do Bolsonaro, de sanfona em punho, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, para cantar Ave Maria em homenagem aos mortos pela Covid-19. A cara do Guedes durante a execução, e esse é um termo bem exato, execução, diz tudo. Roda aí, Bia. Agora são 19h02 e nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Mas a gente precisava ouvir tudo? Vixe, Maria. Eu só quero dizer o seguinte: há 6 meses... Por que você isso conosco, Tabet? Rapidinho. Há 6 meses, jogaram 3 coquetéis Molotov no Porta dos Fundos por muito menos. Por muito menos que isso. Só para deixar bem claro. O que acontece? Vocês não têm às vezes a impressão de que esse governo, na verdade, é um churrasco ruim
Não é? Que, assim, vamos fazer um churrasco ruim, o que eu posso fazer para piorar? Qual é a pior roupa, qual é a pior música, qual é o pior papo, qual é o pior clima? Não é meio essa vibe para vocês, às vezes? Não tem isso. A minha percepção é o seguinte: nunca se assuste com o fundo do poço, porque sempre tem uma pá para cavalo mais. Eu tô surpreso como é que ainda não fizeram aquele meme de pegar essa cena e a câmera ir se aproximando aos poucos da cara do Paulo Guedes com aquela música Hello Darkness, My Old Friend. Que acho que tá perfeita, matéria-prima perfeita para isso. A cara dele é impagável. Coitados de Simon e Garfunkel, não faz isso com eles, não. Mas olha, eu acho que tem uma observação. Eu preferia realmente estar falando sobre o sanfoneiro do Gilberto Gil. Mas na ausência dele, eu acho que tem umas observações que a gente tem que fazer sobre esse episódio aí, que é o seguinte. É claro que a gente está na época das festas juninas e portanto, a sanfona nordestina por aí orna. Mas veja, o Bolsonaro escolheu, ele podia ter inaugurado a obra lá do Rio São Francisco em qualquer momento. Aquele troço já está praticamente pronto há muito tempo. Mas escolheu fazer agora. E essa semana está rodando um vídeo nas redes sociais com uma musiquinha extremamente lulista, inclusive, sobre a proximidade do Bolsonaro com o povo nordestino. A gente está numa ofensiva bolsonarista muito importante em direção ao eleitorado nordestino, e essa sanfona com a Ave Maria ali, eu acho que faz parte dessa tentativa de construir essa imagem. Isso está evidentemente ligado com o auxílio emergencial, que era de R$600 durante 3 meses, e que agora vão ser mais R$1.200 divididos em 3 meses, aparentemente em parcelas de 500, 400 e 300, pelo menos essa é a informação do momento. O Bolsonaro está fazendo a estratégia que as pesquisas já indicam que está funcionando. A gente olha para aquelas pesquisas que parecem que o ótimo e bom do Bolsonaro fica no mesmo patamar. Tem pesquisa que bota isso em 25, tem pesquisa que bota isso em 33, mas em algum número entre essas duas, e fica parecendo que é a mesma coisa. Agora, quando você cavuca os números e vai ver a distribuição geográfica, você percebe que tem gente de ótimo e bom, principalmente do Sudeste e do Sul, principalmente das classes mais altas, que está deixando o ótimo e bom, migrando para o regular, migrando para o ruim e péssimo, e a gente percebe que tem gente que estava no ruim e péssimo, que estava no regular, vindo no Nordeste, que está migrando para o ótimo e bom. Quer dizer, o número, a fotografia parece dizer a mesma coisa, mas tem uma troca de eleitores acontecendo. Essa foi a tática usada pelo Lula e que o André Singer descreve muito bem nos 2 livros dele sobre o lulismo, quando aconteceu o mensalão. Quando aconteceu o mensalão no primeiro mandato do ex-presidente Lula, ele teve uma perda muito importante de votos dentre as classes médias urbanas. E ele recuperou isso identificando nos contribuintes que recebiam Bolsa Família um possível bolsão eleitoral de votos, que, aliás, elegeu o Lula uma segunda vez e elegeu a presidente Dilma mais 2 vezes, e pôs o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, no segundo turno. Quer dizer, é uma estratégia que foi adotada... Nessa região, Haddad venceu no segundo turno. Perdão? No Nordeste? Sim, no Nordeste. Foi isso mesmo. Quer dizer, foi uma tática que foi adotada ali meio que no susto no primeiro mandato do Lula e que rendeu muitos dividendos relevantes do ponto de vista eleitoral. Bolsonaro está tentando fazer esse movimento. Eu acho que ele não consegue. Eu acho que ele não consegue por um motivo muito simples. Naquela época, tinha uma quantidade de dinheiro abissal entrando no Brasil. Nunca entrou tanto dinheiro no Brasil por causa de venda de commodity para a China. Hoje a gente está encarando aí um ano em que o PIB vai bater em menos 10. Então, são circunstâncias econômicas muito diferentes. Agora, que o Bolsonaro está tentando fazer esse movimento, está.
Ô Pedro, você tocou no ponto, né? E isso explica muito, eu acho, a cara do Paulo Guedes ali naquele quadro. Porque esse é o grande embate econômico do presidente com o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes, ele tem essa fixação da questão fiscal, e vamos lá, hein? Não estou falando aqui que é para ser responsável fiscalmente, não, mas é que o Paulo Guedes, ele entrou com esse pensamento que ele tem há décadas e ele não abre mão disso, não tem Covid que faça ele abrir mão disso daí, ou repensar, ou ir atrás de políticas mais atuais. Então, assim, o presidente sabe que precisa desse dinheiro, desse auxílio emergencial, para manter essa popularidade, que é essa popularidade que garante que o impeachment não avance no Congresso. Então, assim, e o Paulo Guedes, por ele já tinha acabado com isso, de onde já se viu e tal, já teria colocado dentro dessa cartilha liberal dele. Agora, o grande ponto é o seguinte, mesmo os liberais, o problema é que o ministro, ele se acha o Deus Supremo, então ele não monta um gabinete de crise, ele não escuta ninguém, é só ele, as teses dele lá de trás. A gente vai colocar aqui no canal essa semana uma entrevista que eu fiz com o André Lara Rezende, um liberal que trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, é o grande pensador que, junto com o Pércio Arida, criaram um modelo que pôs fim à inflação, e ele traz toda uma nova perspectiva de como é que os governos no mundo, os economistas liberais, pensam, e ele foi, inclusive, atacado, é uma discussão e tal, mas pensam como se trata a questão do investimento público. Olha, ele não é a favor de farra de gastos públicos, ele não é a favor do aumento de gastos recorrentes, mas ele fala, sim, o governo tem que emitir moeda para fazer investimento, isso não vai gerar inflação. É um debate novo que o Paulo Guedes não acompanha e não está, ele está fiel à cartilha que ele aprendeu lá atrás, no Chile, com os Chicago Boys e tal, e ele não abre mão disso. Tanto que, assim, todo mundo fala, teria que ser montado um gabinete de crise, mas ele não, está tudo na mão dele. Agora, essa questão do auxílio emergencial, que não é barato, vai ser um embate ali do presidente com o ministro. Mara, se você me permite, veja só, esse eu acho que, esse me parece que é o grande problema da mentalidade do ministro Paulo Guedes. Isso eu tenho sentido no Congresso desde que a crise começou. Olha só, eu lembro, foi no dia 9 ou 11 de março, o ministro Paulo Guedes e o então ministro Mandetta estiveram lá no Senado e na Câmara, tivemos uma reunião com todos os líderes do Congresso e ali eles nos delinearam o perfil da crise que viria. O ministro Mandetta disse que a situação era gravíssima e que nós íamos ter meses de maio, junho, abril, maio e junho muito, muito tensos, tudo está se confirmando como ele naquela época já nos antecipava, e diante de uma crise em que as pessoas iam ter em casa, naquele momento o ministro Paulo Guedes falava que tinha que avançar nas reformas, ou seja, algo totalmente antagônico, algo totalmente desproposital da situação que estava, né, da situação que estava sendo colocado. Até naquela circunstância, nós da oposição dissemos, ministro, fale para o presidente que agora ele tem que unir a nação e nós temos que todos trabalhar juntos para enfrentar a maior crise da nossa geração, a maior crise da nossa existência. Não adiantou, uma semana depois, o primeiro pronunciamento em cadeia de rádio e televisão do Bolsonaro foi ofendendo a quarentena e tratando a pandemia como gripezinha. Mas veja, o planejamento do ministro Paulo Guedes é para uma lógica que não existe mais. Você citou André Lara Rezende, eu quero citar Pércio Arida tem falado isso, Mônica de Bolle tem falado isso, vários economistas têm dito o seguinte, olha, nesse momento, não se trata de mudarmos da ortodoxia fiscal para outro parâmetro, mas que se trata, este ano 2020, ele tem que ser, primeiro, anulado fiscalmente, e nesse ano de 2020, o Estado tem que colocar dinheiro na economia e é esse dinheiro que não está chegando. Veja, não está chegando, chega no auxílio emergencial, isso é paradoxal, inclusive, né?
o auxílio emergencial é de R$600, porque é a oposição que bancou. E a oposição bancou o auxílio emergencial de R$600 e está favorecendo o Bolsonaro. O Paulo Guedes agora quer o que ele chama de aterrissagem, reduzir 3 parcelas do auxílio emergencial e não aceita auxílio emergencial até o final do ano. Nós da oposição, paradoxalmente, a posição que estamos defendendo é melhor para o próprio Bolsonaro. Porque, concordo perfeitamente com o Pedro, está tendo uma mudança de pele do eleitorado dele. As últimas pesquisas, 2 pesquisas pelo menos que eu vi, mostra que o ruim e péssimo no Nordeste dele diminuiu. E a que se deve isso? Única e exclusivamente ao auxílio emergencial. E estamos diante de um outro problema. O dinheiro também não só esse dinheiro do auxílio emergencial tem ajudado nisso, mas o dinheiro não está chegando para a economia, nas micro e pequenas empresas. Uma pesquisa que eu vi, dados de ontem, do Sebrae, as microempresas, que correspondem a 50% dos empregos gerados, só acessaram até hoje 16% do crédito, concretamente. Então, o dinheiro que deveria chegar onde tem que crescer a economia, não tem chegado e muito tem sido também pela resistência econômica que o Paulo Guedes tem imposto. Só um comentário final, é o seguinte, tanto nós cobramos do presidente que ele fizesse uma homenagem às vítimas da pandemia, né? Mas ele não precisava fazer isso, né? Não precisava nesse nível. Ju, você quer falar alguma coisa? Eu estou sentindo que você queria falar. Eu queria acrescentar uma coisa que eu acho interessante dentro do que o Pedro falou. Assim, o eleitor do Lula, muitos assim, cientistas, historiadores comentam o seguinte, que para além do Bolsa Família, que é o começo dessa transformação do eleitor depois do mensalão, e tem a ver com o que você falou também sobre a questão do dinheiro, há uma série de programas sociais que foram colocados, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES. Então, as pessoas acabaram sendo atendidas para além do dinheiro do Bolsa Família de outras maneiras. Então, assim, quando você conversa, em geral, assim, com as pessoas que pesquisam muito, ou mesmo esse antigo eleitor do PT, ele se sente atendido e menciona não apenas o Bolsa Família, né? Claro que o Bolsa Família mais. E agora, não só não tem dinheiro para fazer, mas também não parece ter nenhuma iniciativa, nenhuma perspectiva de parar para pensar que a população precisa de dinheiro para pagar as contas, para comer e tal, mas que também a vida continua, ela não para totalmente, independente de isolamento ou não, né? Então, e realmente parece que essa tática vai até onde o auxílio emergencial permitir pagar. E lembrando que o primeiro auxílio emergencial assinado era de R$200, tá? Só para não deixar claro que a sugestão do governo era de R$200. Outro fantasma que está aterrorizando os Bolsonaro, além dessa possibilidade de impeachment que a Mara falou e tudo isso, é o inquérito das fake news. Um inquérito envolto em polêmicas. Vamos a elas. Ele foi aberto pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Geralmente quem pede abertura é o Ministério Público. E mais, quem escolheu o relator foi o próprio Toffoli, dispensando o sistema de sorteio eletrônico que o tribunal utiliza. Mas não é só isso. Juristas, advogados e procuradores criticaram que não há um objeto definido. Vários dos alvos não tinham foro, ou seja, não poderiam ser investigados pelo Supremo. Esse inquérito já serviu para, desde retirar uma matéria do ar que citava o Toffoli, até para prender a Sarah Winter, por exemplo. Um escopo bastante elástico. A Rede, partido do senador Randolfo Rodrigues aqui, compartilhava das mesmas críticas até a operação chegar nos calcanhares da família Bolsonaro. Recentemente, voltou atrás em uma ação protocolada questionando os métodos do procedimento. Randolph, muita gente criticou e ainda critica a direita pelo comportamento de os fins justificam os meios. Hoje é a direita que chora. E para a Rede, como é que é? É uma espécie de aos amigos tudo e aos inimigos o Alexandre de Moraes? Não, Tabet, veja só. Você explicitou as razões pelas quais nós ingressamos com a ação de descumprimento de preceito fundamental em relação ao inquérito. O inquérito foi a partir de um ato, e eu acho que é importante, neste caso, eu não quero ir para a questão do processo, mas ir ao mérito. A razão do inquérito era uma censura. Havia uma publicação da parte da revista Cruzoé, se eu não me engano, compartilhado pelo site Antagonista, e houve um ato de censura a partir do inquérito. E o inquérito realmente tem todo esse caráter de estranheza.
A ação em si não é possível nem se ocorrer desistência, porque diz também o nosso processo constitucional que após ter dado entrada em uma ação, não é possível a desistência dela. Agora, eu tenho de convir uma coisa. Essa história de fake news e dos ataques que estavam sendo patrocinados, que foram engendrados, a democracia brasileira não conseguiu de nenhuma forma reagir. Não teve nenhum mecanismo de... Nós não conseguimos aprovar a CPI das fake news no Congresso Nacional. Caminhou, tropeçou e não avançou a investigação sobre o aparato terrorista e sobre o aparato de investigação que tem, aliás, sobre o aparato de calúnias que é constituída essa rede de fake news do Gabinete do Ódio. O Congresso não conseguiu aprovar nenhuma legislação nesse sentido, está querendo aprovar uma amanhã. E eu estou com muito receio dessa legislação, porque alguma legislação em relação a fake news não pode avançar sobre alguns direitos inalienáveis, que é a liberdade individual que é presente nas redes sociais, sobre a neutralidade de rede. Enfim, tem um conjunto de princípios que qualquer legislação do Congresso não pode avançar. É paradoxal e é contraditório. O único mecanismo do Estado de Direito que conseguiu frear uma organização criminosa foi este dito inquérito. Por isso, aquela medida, se nós insistíssemos em questionar o inquérito, aí seria retirar o único mecanismo que, nesse momento, está preservando a democracia. Porque, vamos combinar, eu até destaquei anteriormente, quando a Sara chamo de Winter, Geromini. A Sara Geromini foi presa, a imprensa começou a chamar a ativista. Humildemente, eu disse, não, gente, vamos dar nome aos bois. Malala é ativista, Chico Mendes é ativista, Greta Thunberg é ativista. Agora, essa mulher, ela é terrorista, ela é criminosa. Quem ateia fogo de artifício contra a sede do Supremo Tribunal Federal, quem faz desfile em uma via com a mais parecida uma Ku Klux Klan Tupiniquim, né? Quem anda com arma e atua como organização armada, isso é uma organização criminosa. Não tinha nenhum outro procedimento de investigação em relação a isso. Por isso, naquele momento, se nós insistíssemos na ação, permitiria que criminosos como estes ficassem isentos e não ficassem investigados. Então, naquele momento, de fato, nossa opção, não podíamos desistir formalmente do ponto de vista do processo constitucional, mas, de fato, nós revisamos a nossa opinião sobre o processo. Juliana, quais são os riscos para o Bolsonaro desse inquérito realmente, na sua opinião? Eu acho que, assim, tem uma coisa que aconteceu na CPI que é bem interessante, mas, se eu não me engano, teve uma revisão por parte da ministra Rosa Weber, mas que foi uma informação que quebraram lá o sigilo de uma página de ataques que era de um assessor do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei, e aí, enfim, a gente sem acesso completo aos autos não consegue entender o quanto essa revelação levou a outras questões. Mas eles atuam em rede, né? Assim, tem assessores dentro do gabinete do Eduardo, dentro do gabinete do Carlos, tem ex-assessores do Carlos, aqui na Câmara de Vereadores, que hoje trabalham no Palácio do Planalto, tem assessores dentro do gabinete do deputado Hélio Lopes, que é aquele amigo do presidente que vive por aí com ele, que atuam em rede, né? O gabinete do ódio não são os 3 assessores do Planalto, ele é ampliado. E isso é os que a gente, assim, apurando, conseguiu mapear. Eles para além disso. Então, assim, o quanto essa investigação consegue mostrar essa relação entre essas pessoas e disso os ataques coordenados, né, a deputados, ministros, é a pergunta, né? Assim, esses dias atrás a gente fez uma matéria mostrando o quanto essas relações são antigas, né? O Carlos foi achar essas pessoas na rede desde 2013. Esses 3 assessores que eles têm no Planalto lá hoje, o Tércio, o Tomás,
um outro rapaz chamado Matheus Diniz, um outro rapaz chamado José Matheus, que ele achou esses meninos por páginas na internet. São meninos que eles são super novinhos, assim, mas, enfim, jovens. E, assim, eles estão conectados a esse assessor do Eduardo Bolsonaro. Sinceramente, quem está no bastidor ali sempre comenta o seguinte: quem coordena tudo isso é o Carlos Bolsonaro. Essa rede mais direta de ataques aos adversários do Bolsonaro. Né? Eu acho que a CPI ali e também o inquérito do Supremo investigam outros fatos, outras pessoas que talvez não sejam relacionadas a esse núcleo, mas com certeza tem ali muito elemento para chegar nessas pessoas. O quanto a investigação consegue lá na Polícia Federal chegar, porque tudo caminha meio compartimentado, fragmentado, não é uma investigação assim comum, sabe? O ministro demanda ações para a Polícia Federal cumprir. Não é o titular da investigação que costuma ter na Polícia Federal, no Ministério Público Federal. Isso faz muita diferença, né? Assim, lá na Polícia Federal, quem faz não domina o inquérito, não tem acesso à íntegra. Fica difícil, né? Tem tempo para eu dar um pitaco, Tabet? Claro. Porque eu acho que eu acho que tanto o Congresso quanto o Supremo não estão entendendo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que me dá cada vez mais aflição pelo seguinte: existe um foco exacerbado na questão da fake news, quando o que sequestra a democracia não é fake news. Tem um cara que é um cara-chave, e eu tenho, nas últimas semanas, começado a bater mais nesse martelo, porque eu acho que é uma informação importante para trazer para esse negócio. Tem um cara-chave aqui, que é um italiano chamado Gianroberto Casaleggio. Ele era um executivo da Olivetti, que no final dos anos 90 assumiu uma empresa que era uma empresa da Olivetti de consultoria para a web, a internet estava nascendo, chamada WebEgg. E esse cara desenvolvia intranets e ele começou a fazer um grande experimento social nos fóruns internos de intranet. Ele descobriu que um grupo pequeno de funcionários dele, entrando nos fóruns, sempre que pintava algum tipo de debate polêmico, se ele botava 3 funcionários dele se fazendo passar por 20 pessoas, todos com mais ou menos o mesmo ponto de vista, ele conseguia levar aqueles fóruns para um consenso. Ele chamava isso de avalanche de consenso. A técnica dele é uma técnica que, alguns anos depois, ele tem um encontro com um comediante italiano razoavelmente importante, chamado Beppe Grillo, e juntos eles montam uma coisa que na Itália se tornou, no início da década de 10, o maior partido político americano, que é o Movimento 5 Estrelas. Eles conseguiram transformar o blog do Beppe Grillo num troço que virou um movimento político movido pela internet gigantesco, que tomou de assalto a política italiana. Esse movimento, aí um inglês que tinha um partideco, chamado Nigel Farage, vai lá com Casaleggio, pega o know-how do Casaleggio, leva para o Reino Unido e faz com essa técnica o Brexit. Donald Trump pega essa técnica, aplica nos Estados Unidos e toma de assalto o Partido Republicano, sequestra o Partido Republicano e se elege presidente dos Estados Unidos. E o Bolsonaro vai e pega do Donald Trump. A questão da fake news é acessória. O lance, no fim das contas, é como que um grupo muito pequeno de pessoas, algumas dezenas de pessoas, conseguem manipular o processo das redes sociais para a construção de consensos artificiais. Isso é feito quando, repentinamente, pinta uma discussão, ou então essa discussão é provocada, e um bando de gente gruda lá, dando a mesma opinião simultaneamente. O natural... Não, Pedro, eu entendo você, mas eles fazem isso muitas vezes, maioria das vezes, inclusive, com fake news. Sim, Tabet. É claro que fake news faz parte da palheta, assim como manipulação de vídeos fazem parte da palheta. Um monte de coisas faz parte da palheta. Só que se você ataca uma das ferramentas,
Você não está atacando o problema de fato, que é uma técnica de fabricar consensos e, dessa forma, sequestrar aquilo que a democracia tem de mais precioso, que é o debate público. Não, eu concordo contigo em gênero e número, mas tem uma... Você falou das diferenças das palhetas, mas a palheta do cara criar um método para dezenas de pessoas se passarem por centenas ou milhares e guiarem uma opinião, isso sai muito da nossa legislação e entra muito mais nas diretrizes das próprias plataformas. Isso teria que você cobrar, claro que sim. A sociedade civil cobrar do Twitter ou do Facebook para você, olha, se a conta está criada, a conta não tem comprovação e tal, tudo bem. Mas quando o cara entra e inventa que o Pedro Doria é isso e começa a espalhar, é um problema. Tá, Beth, é um problema, só que eles conseguem fazer a mesma coisa sem mentir. Se você proibir fake news, e digamos que seja possível você conseguir legislar dentro do Estado Democrático de Direito e proibir mentira. Digamos que isso seja possível. Não é. Mesmo você pode até fazer a lei, não é possível. Sim. Digamos que seja possível. Digamos que seja possível, não importa como. Você tira esse método deles, eles conseguem o mesmo resultado. Nós temos um problema que é um problema muito mais grave, que você tem toda a razão, bate direto nos algoritmos que as plataformas usam. O problema é um problema multinacional, é um problema complicadíssimo. Não é a democracia brasileira que foi sequestrada. A democracia britânica e a democracia americana, que são estáveis como o diabo, foram sequestradas. Agora, se a gente fica muito batendo na tecla da fake news, fica parecendo que o problema que nós temos é fake news. O problema que nós temos não é fake news. Fake news é um detalhe da história. Eu não estou dizendo que não é para... A gente, de repente, esse processo do Supremo consegue chegar aos financiadores desse sistema de manipulação dentro do bolsonarismo e consegue desarmar e destravar aquela máquina. Mas o método está solto. Esse método é o maior problema que as democracias contemporâneas têm e a gente não está conversando sobre isso no Brasil. Eu acho que a gente, a sociedade civil, inclusive a categoria política também representada hoje aqui pelo senador, tem que ir em cima das empresas que sim têm mecanismos para evitar esses robôs. Você vê, no Twitter tem um perfil lá chamado Bot Sentinel, que ele consegue monitorar quantos perfis falsos ficam levantando hashtags diariamente. Quer dizer, é um perfil, é um cara na casa dele, com um computadorzinho, ele criou um programa que ele consegue ficar monitorando. Quer dizer que o Twitter não consegue? Ora, bolas, é claro que consegue. Mas é aquela coisa, para muitas redes sociais, vale a pena você ter essa imensidão de fakes, porque no fim das contas gera dinheiro, ou melhor, gerava. A Unilever, a Coca-Cola e a americana Verizon de telecomunicações vão deixar de anunciar em plataformas de redes sociais. O Mark Zuckerberg viu as ações da empresa dele despencarem 8,3%, uma perda de quase 56 bilhões de dólares de valor de marca, de acordo com a Bloomberg. E tudo isso por quê? Bom, porque as plataformas ainda não descobriram como controlar o discurso de ódio em suas redes. Como resposta, o Facebook anunciou algumas mudanças, como, por exemplo, que vai passar a avisar quando as notícias publicadas forem antigas, anteriores a 90 dias, e estiverem fora de contexto. Para vocês, a saída das marcas das redes sociais dá uma pressionada boa para mudar o cenário hoje? Ou tem mais coisa para ser feito? Olha, as 100 maiores marcas no Facebook representam 6% da rentabilidade publicitária com o Facebook. Quer dizer, a gente não está falando de uma quantidade abissal de dinheiro. Mas eu acho que tem uma denúncia importante. A Unilever é a segunda maior anunciante do mundo, a Coca-Cola é a sexta maior anunciante do mundo. Quer dizer, elas se movem, então, de certa forma, o gesto que elas estão fazendo nós não fazemos parte disso, nós estamos tornando público o fato que quando começa com Patagônia e The North Face, são empresas mesmo que já têm um marketing voltado a estar ligado com causas sociais, né? Mas quando vem esses caras grandões, como Unilever, como Coca-Cola, eu acho que o jogo começa... A impressão que eu tenho é que
essa coisa das redes sociais de lavarem a mão, nós somos apenas uma plataforma, as pessoas falam, a gente não tem culpa, eu acho que isso começa a ser denunciado por partes diferentes da sociedade civil, com uma voz cada vez mais alta, e isso, me parece, vai virar uma bola de neve que talvez traga um desfecho positivo. Eu ia dizendo, Tabet, o seguinte, exatamente nessa semana, nós vamos estar apreciando no Senado o PL 2631, o chamado PL dos fake news, né, das fake news. Embora eu concorde com o Pedro que tem a questão do que ocorre, é uma questão mais de fundo, tem um movimento global nesse sentido. Aí tem o que aconteceu, tem os 5 estrelas na Itália, tem o Brexit, tem a eleição de Trump, então tem um movimento global, mas criou-se o estamento político, e aí eu falo estamento político, as instituições políticas da sociedade, o Supremo Tribunal, o Congresso, se deram conta, olha, temos que reagir de alguma forma a isso. Eu tenho um receio dessa reação também não ser atabalhoada. Por isso eu acho o seguinte, eu também concordo que a história, o ato, a ação do fake news é uma faceta de uma atuação que sequestra o regime democrático. Por isso que disse, embora originalmente, realmente concordando com você, Tabet, não tenha uma origem justificada o inquérito das fake news lá no Supremo, acabou se tornando o único mecanismo que conseguiu avançar um pouco no enfrentamento em relação a isso. Para mim, qualquer legislação, e o seguinte, o mundo todo não consegue legislar sobre isso. O mundo todo tem tido muita dificuldade em legislar sobre isso. A União Europeia tem batido cabeça, não tem conseguido. Nos Estados Unidos, mesmo com maioria democrata no partido, na Câmara dos Deputados, não conseguiu avançar sobre isso. Pelo pouco que eu conheço, das pessoas que tenho dialogado, uma legislação minimamente eficiente tinha que atingir somente 2 questões. Uma, a monetização, que é isso que está acontecendo. Né? Que é isso que está acontecendo, aí precisa também de uma sensibilização das grandes marcas. Segunda, os provedores têm que ter algum tipo de responsabilização. Não é compreensível, não é aceitável que Twitter, o Facebook e todos os demais não criem mecanismos mínimos para evitar que, por exemplo, subam no Twitter, como já subiram, a tag Caetano Veloso é pedófilo. Subiu a tag e ficou lá um tempão. Sobe Bolsonaro escrito erradamente e fica lá por um bom tempo. Isso influencia a opinião pública. Então, não é aceitável que as redes sociais, que o Twitter, que o Facebook e companhia não consigam ter alguma forma, algum mecanismo para impedir que essa artificialidade se concretize. Porque é uma artificialidade que influencia a formação da opinião pública. Então, e ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter uma legislação, mas a legislação tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, quando avança um pouco o sinal, aí ofende direitos constitucionais sensíveis, como liberdade individual, ofende princípios que nos são caros, que foi constituído no Marco Civil da Internet, como neutralidade de rede. Então tem que tomar um cuidado para não avançar sobre isso. Porque ao mesmo tempo que nós... Só concluindo, Mara. Ao mesmo tempo que nós não podemos avançar sobre isso, nós também não podemos criar uma legislação que nos transforme em uma China ou uma Tailândia, onde as redes sociais são controladas pelo Estado. Né? Senador, o senhor está buscando a síntese impossível. Mas Pedro, olha só... É nessa síntese, eu não sei como, Pedro, que a gente tem que chegar, né? Mas olha só, a gente tem que tomar um cuidado para não transformar isso num engessamento tipo as redes sociais da China, né? Compreende? Que o Estado controla tudo. Mas olha só, fazendo uma analogia com o que aconteceu com a lavagem de dinheiro no mundo, tá? Que o combate à lavagem de dinheiro é um mecanismo forte para combater terrorismo, combater tráfico de drogas, enfim, é uma peça importante nisso e avançou bastante.
o que se cria? Se cria responsabilidade para todos os players participando. Não é um player lavando a mão. Então, por exemplo, os bancos aqui no Brasil têm o Know Your Client. Eles são responsáveis se o cara deposita um dinheiro que não estava acostumado a depositar ou se saca, eles têm que avisar. Eles têm que avisar o Banco Central o que está acontecendo. Se você vai comprar numa galeria um quadro e paga em dinheiro pro dono lá da galeria, pro marchand, você paga em dinheiro uma boa quantidade, ele tem obrigação de avisar às autoridades que aquilo ali pode ser um indício de lavagem de dinheiro. E se ele não fizer isso, ele é responsabilizado junto com quem está fazendo o esquema de lavagem de dinheiro. Ou seja, todo mundo tem seu papel nesse combate. Todo mundo tem sua responsabilidade. Não dá para todo mundo sair lavando as mãos, falando, não é problema meu, não é problema meu, não é problema meu, e aí não tem como organizar isso. Deixa só a Juliana falar, agora que ela está um tempinho ali com a mãozinha levantada. Fala, Ju. Mara, tem uma coisa sobre o que eu concordo muito com o raciocínio do Pedro, porque assim, acho que a expressão fake news, ela é uma expressão problemática. Ela é uma expressão que é usada pelo Trump e, sobretudo, é dele, entendeu? Essa expressão. E aí, quando vai para a população, fica uma coisa assim, qualquer coisa, porque às vezes aí o Bolsonaro quer criticar uma matéria que a gente faz, que é baseada em documento, que é comprovada, é fake news, tudo é fake news. A palavra que resume melhor essas discussões é desinformação, sabe? Às vezes eles pegam uma coisa que é verdade e transformam a criar uma mentira, mas não dá para dizer que é mentira totalmente. E aí, assim, eu concordo um pouco com o que você está falando sobre as plataformas terem responsabilidade, porque, assim, sobretudo o Twitter é extremamente negligente. O Facebook, embora tenha, que agora, enfim, o Facebook, o Instagram, são, enfim, né, todos ali do Zuckerberg, mas foram feitas algumas coisas desde 2016 no âmbito da plataforma para tentar minimizar, ainda muito pouco, mas foi feito. Financiou projetos de checagem de informação, de jornalistas, começou a taguear um pouco, olha, essa informação é contestada, mas o Twitter é completamente negligente, tá? Ameaça, intimidação, eu já sofri, colegas jornalistas já sofreram, a gente denuncia e o Twitter ignora a denúncia, não acontece nada, demora muito tempo para responder qualquer coisa, até de ameaça, né? Que eu acho que assim, não é ofensa, não por exemplo, né, notícia falsa ali, questões de desinformação. Então, assim, eu até acho que precisa ter, sim, questões mais claras do que diz respeito à responsabilidade da plataforma. Mas também é extremamente complicado botar na mão deles como é que eles vão fazer esse accountability, né? Essa responsabilidade, entendeu? Porque também são inúmeros funcionários com visões políticas também diferentes e também a questão do dinheiro, ela é mais preto no branco, sabe? A lavagem de dinheiro. O crime está mais óbvio. Mas olha só, Ju, desculpa te interromper, mas assim, eu entendi o que você está falando, que o crime de lavagem de dinheiro você identifica ali, você pega uma planilha e fala, opa, tem uma linha vermelhinha aqui. Agora, o que é? A questão ideológica pode complicar na hora de você monitorar o que é certo e o que é errado. O que é certo para um é errado para outro e vice-versa. Só que eu acho que a solução é você, assim, quando eu entro num site qualquer, assim, vou comprar alguma coisa, eu coloco meu CPF lá no meu cadastro. É obrigatório eu colocar. Nessas redes sociais, você pode enganar. O que o Pedro falou, um grupo de 10 caras pode fingir que é 1000. Sim. E dane-se, eles repetem as mesmas coisas e isso o Twitter pode verificar. Se o Twitter quiser eliminar contas que não são verificadas. Fazendo intimidação, ameaça, exatamente esses casos. Eles ignoram essas nossas denúncias sempre. Assim, isso é uma coisa que vários outros colegas jornalistas, sobretudo, falaram.
que aconteceu a mesma coisa. A única, assim, para não dizer que não fizeram absolutamente nada, teve um momento ali de 18 para cá em que eles chamaram jornalistas para serem verificados justamente para tentar inibir um pouco a criação de perfis falsos de jornalistas, né? E aí, sei lá, pessoas republicarem coisas dizendo que sou eu e não era eu, entendeu? Então, eles verificaram vários jornalistas por causa disso. Mas, de modo geral, assim, Caetano Veloso é pedófilo, né? Isso é bem óbvio, assim, que dá para derrubar, né? Que não deveria ficar. Mas, assim, eu também eu tendo a ser mais contra a ideia da lei, sabe, do que a favor. Assim, eu acho que a gente entra num debate muito difícil, muito difícil. Eu acho nessa discussão toda que onde que está o perigo dessa lei? O perigo dessa lei está no momento que você se arrisca a legislar a respeito de o que pode e o que não pode ser dito. Porque aí você entra num caminho, num terreno pantanoso, que como é que você escreve quando que Caetano Veloso é pedófilo? É uma sátira? Ou é uma ofensa que pode de fato pegar? Ou é só um moleque inconsequente falando uma bobagem? A mesma frase. Uma é criminosa, as outras duas não são. Percebe? Então, se você entra no terreno pantanoso de dizer o que pode ser dito, o que você não pode ser dito, você já começa a entrar naquela ladeira escorregadia na qual você vai deixar a democracia. Os dois caminhos que existem... Só um minutinho, só para eu amarrar aqui o raciocínio. Os dois caminhos que existem para você monitorar são, esses movimentos são movimentos organizados que exigem dinheiro. Ou seja, é um trabalho que não tem nada a ver com as redes, é um trabalho que é um trabalho de investigação policial contínua, de repente, inclusive, montar delegacias fixas com esse objetivo, que é quem são os grupos organizosos, os grupos criminosos, porque essas são milícias virtuais que produzem e financiam, produzem o dinheiro e financiam esse tipo de operação. E aí, dentro das redes, as redes têm de ser obrigadas a desenvolver algoritmos que percebam quando há manipulação para fazer com que determinadas hashtags sejam subidas, para construção artificial em manada desses consensos, justamente. Os caminhos, se você quer resolver o problema, são esses dois. Se a gente vai para o caminho do discurso, eu não sei se o senhor concorda comigo ou não, senador, mas aí eu acho que a gente vai se ferrar, a gente entra num caminho que não tem volta. Não, o grande dilema, Pedro, rapidamente, é exatamente esse. Por isso que eu acho que alguma coisa, se couber legislar algo, tem que procurar legislar sobre monetização. Porque, via de regra, esses movimentos são movimentos financiados, né? Então, se couber, eu também concordo. O meu grande dilema, por isso que 2 vezes eu busquei o adiamento dessa votação. Porque há uma ânsia, principalmente da parte dos políticos, do Senado em especial, a legislar sobre isso, porque, inclusive, muitos, eu fui um desses, né, mas muitos colegas já foram vítimas. Eu fui um desses. Toda vez, imagine o quanto o líder da oposição é alvo das milícias digitais do bolsonarismo. Sou diariamente muito. Só que não é por conta disso que eu vou ficar sedento por uma lei de vingança. Né? Porque as leis não podem ser feitas como vindita, como instrumento de vingança. Porque pode cair nesse terreno pantanoso. E a minha preocupação é esse terreno pantanoso, em que o Estado começa a tutelar a internet. Aí a gente vai para um caminho sem volta que vai se virar, inclusive contra a melhor das intenções que são colocadas para tentar criar alguma legislação nesse sentido. O senhor alguma vez processou pessoas que criaram assim, informações falsas sobre o senhor? Várias vezes. O senhor ganhou esses processos? Não? É a coisa mais difícil ter algum êxito nisso daí. O máximo que nós temos conseguido é chamar o cidadão para depor por conta de alguma das calúnias que lá propalou. Mas, veja, é uma estrutura tão arquitetada, foi bom você perguntar isso, Juliana, que eu vou te contar uma situação. Há pouco tempo,
eles subiram a tag local aqui em Macapá de que o meu filho era sócio, o meu filho é um estudante de publicidade lá em Brasília, meu filho era sócio de uma empresa de publicidade da prefeitura. Eles conseguiram espalhar isso. Até hoje nós não conseguimos resposta, porque eles espalharam isso somente no WhatsApp e no Twitter, né? Uma outra situação, chegamos a levar diante do juiz, mas lá diante do juiz, ele saiu com a condenação, mas a condenação foi uma cesta básica e ele ironizou a condenação em seguida. Ele ironizou e o advogado dele utilizou o velho princípio de liberdade de expressão. Tem, de fato, uma estrutura organizada. Eles vão pelo argumento geral de liberdade de expressão, se utilizam da liberdade de expressão para atuarem em relação a isso. Então, por isso, eu até entendo os colegas parlamentares, não só parlamentares, qualquer cidadão que é atingido por isso. Mas, por outro lado, nós não podemos cometer o deslize de fazer uma legislação que coloque a internet sobre a fiscalização do Estado. Olha, gente, a gente podia fazer mais um programa só disso. Eu juro que eu vou fazer essa configuração de novo, mas o programa acabou o tempo. A Bia tá as pessoas, aliás, é bom também falar com o pessoal que está nos assistindo, que às vezes eu olho para cá e parece assim que eu não estou prestando atenção em vocês. Eu tô, porque eu tenho 5 telas aqui. Tem 6 telas, na verdade. Tem uma aqui que eu olho para falar com a Bia. O roteiro do programa é vocês 4 aqui que eu fico vendo. Então, volta e meia eu tenho que olhar para cá. A gente vai encerrar o programa agora e a gente vai voltar no bloco do Extra para membros. Vamos falar do novo ministro da Educação, vamos falar de tédio na quarentena e de outras coisinhas mais que a gente ficou devendo nessa primeira parte aqui. Se você não é membro do canal, vire membro, clica nesse retângulo azul que está aí aparecendo para você e vem com a gente para mais esse trechinho de programa aqui. Esse primeiro já bateu todos os tempos de recordes aqui, a Bia já está me atazanando aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma segunda chamada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.